Carinhoso abraço a todos. Nós, da AESAN, a associação que congrega todos aqueles que estudaram e foram professores no Seminário de Mariana, comemoramos com muita alegria e entusiasmo o 270º aniversário daquela memorável instituição formadora, onde estudamos e vivemos um período muito importante das nossas vidas. Queríamos fazer esta comemoração com um grande número de presenças de aesanos, talvez lá em Mariana, mas só podemos fazê-la virtualmente, o que será de uma forma singela, quase amadora, mas carregada de muito carinho. Com esta apresentação, queremos reconhecer a importância e demonstrar a nossa imensa gratidão ao Seminário de Mariana. Vou contar-lhes uma longa história. Afinal, ela começou há mais de 500 anos. Mas não se preocupem, será feito de forma bem resumida. O padroado português foi um acordo instituído entre a Santa Sé e Portugal, em que o Papa delegava ao rei de Portugal a exclusividade da organização e do financiamento de todas as atividades religiosas nos domínios e nas terras descobertas por portugueses. Ele começou no início da expansão marítima portuguesa, em meados da década de 1400. As estruturas do Reino de Portugal tinham dimensão político-administrativa e também religiosa. Com a criação do padroado, muitas das atividades características da Igreja Católica eram, na verdade, funções do poder político. E foi exercendo tal privilégio que o rei Dom João V, preocupado com as insubordinações na região de extração do ouro na colônia, solicitou ao Papa Bento XIV a criação na capitania de um bispado, objetivando também a moralização do clero, que ali vivia dissolutamente, praticando desde delitos a desrespeito do celibato, além de estimular e envolver-se no tráfico do ouro. Naquela época, havia 7 vilas naquela região: Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, Vila Rica, atualmente Ouro Preto, Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, Sabará, Vila de São João del Rei, Vila do Príncipe, Cerro, Vila Nova da Rainha, Caeté, e Vila Nossa Senhora da Piedade, Pitangui. A escolha da sede do bispado recaiu sobre a Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, por ser a mais antiga das Minas Gerais, que para tal se tornou oficialmente cidade de Mariana em 23 de abril de 1745. Em 6 de dezembro daquele mesmo ano, o Papa Bento XIV criou as dioceses de Mariana e de São Paulo a partir de territórios desmembrados da então Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A data inaugural da Diocese de Mariana é 2 de fevereiro de 1748, com a posse de seu primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, que desenvolveu muito trabalho para a consolidação da recém-criada diocese, tornando-a o principal centro católico das Minas Gerais. O primeiro passo de Dom Frei Manuel da Cruz para a fundação do seminário era conseguir uma propriedade adequada para receber os seminaristas. A questão foi resolvida com a doação de uma chácara por um próspero lavrador, José de Torres Quintanilha, que em 1749 cedeu a propriedade à diocese e tornou-se um dos primeiros alunos do seminário. Na chácara existiam 2 casas, que foram ampliadas e adaptadas à nova utilização. Além da área com as casas para o seminário, ele também doou a sua própria residência na mesma chácara da Olaria para ser usada como palácio episcopal, o que se deu a partir de 1753. Bem, há exatos 270 anos, no dia 20 de dezembro de 1750, com o propósito de iniciar a reformulação do clero, que a ele se subordinaria, com costumes mais austeros, mais bem preparado intelectualmente, mais coeso enquanto corpo social e hierarquizado e mais obediente a Roma, Dom Frei Manuel da Cruz inaugurava o seminário Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana, o 3º seminário diocesano fundado no país. O primeiro tinha sido o seminário São José, no Rio de Janeiro, em 1739, e o segundo, o seminário de Belém do Grão-Pará,
em 1749. O conjunto do seminário foi objeto de sucessivas modificações e ampliações nos anos seguintes até ganhar o aspecto atual. Há registros de que em 1757, Dom Frei Manuel da Cruz explicava que a fundação do seminário também se dera em razão de sua preocupação com a pequenez de Mariana e com a rudeza de meninos incultos. Por isso, fora necessário um seminário onde o estudo e a disciplina seriam normas para forjar homens com bom caráter. Criou-se, então, um forte vínculo entre o seminário e as elites sociais. O seminário passou a ser apreciado por muitos mineiros ricos em várias localidades, que desejavam educar seus filhos sem precisar enviá-los ao Rio de Janeiro e à Bahia. Porém, se quisessem, eles poderiam fazer os seus estudos preparatórios, inclusive para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Vimos que a fundação do Seminário de Mariana, na metade do século XVIII, favoreceu a implementação de um projeto que era, ao mesmo tempo, político e espiritual de reforma da Igreja. Mas foi no campo cultural e, mais propriamente, de ensino, que o Seminário de Mariana ganhou grande destaque já na época da América Portuguesa, e seu prestígio ele se estendeu ao longo das fases imperial e republicana da história brasileira. Lá no seminário, os alunos eram preparados para a carreira sacerdotal e, paralelamente, a Diocese de Mariana poderia suprir também a carência de estudos públicos em Minas Gerais, procurando satisfazer seus habitantes. Aqueles que entravam no seminário não necessariamente se tornavam padre, mas ganhavam uma grande cultura que depois era empregada nas diversas áreas. Tantos que passaram pelo seminário tornaram-se advogados, tornaram-se políticos, médicos e tantos outros também se tornaram padres. Sabe-se que qualquer projeto que se pretenda implementar depende fundamentalmente de quem o executará, sem o qual ficará no papel ou na mente do seu criador. E esta premissa vale para qualquer iniciativa. Assim, o que se deve considerar é que o projeto de Dom Frei Manuel da Cruz só pôde ser implementado com a participação fundamental dos padres que atuaram na direção e no funcionamento do seminário. Coube a eles tornarem reais e práticas as proposições estabelecidas pelo bispo. Mas quem seriam os professores? No mesmo ano da doação da chácara, em 1749, chegou a Mariana o jesuíta José Nogueira para atuar como primeiro reitor e também como professor do seminário. Logo depois, chegaram outros religiosos da Companhia de Jesus. A presença de jesuítas na Diocese Mineira foi uma conquista pessoal de Dom Frei Manuel da Cruz, pois desde 1709, os religiosos do clero regular, isto é, os que integravam ordens e congregações masculinas, estavam proibidos de ingressar nas terras mineiras. Naquela ocasião, havia explodido um violento conflito entre moradores e forasteiros, o que deu argumentos à coroa portuguesa para interditar a presença de religiosos na região mineradora, uma vez que considerava os frades grandes responsáveis pelo contrabando do ouro e também pela participação em conflitos entre os diferentes grupos locais. Dom Frei Manuel da Cruz quis começar com o que havia de melhor, que eram os jesuítas, e oferecer essa formação mais integral. Uma formação acadêmica, uma formação intelectual, mas uma formação espiritual. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Uma contemplação na ação. Ora, isso vinha bem ao encontro justamente da necessidade do padre diocesano. Contando com recursos materiais e humanos, Dom Frei Manuel da Cruz pôde, enfim, realizar a fundação que tanto desejava. Previamente autorizado pela coroa portuguesa, o Seminário de Mariana foi oficialmente instituído em 20 de dezembro de 1750. Os padres jesuítas, porém, ficaram por um período curto. Em 1758, eles foram afastados do seminário por causa da expulsão dos jesuítas do Brasil, ordenada pelo Marquês de Pombal. Dom Frei Manuel da Cruz nomeou então os padres diocesanos para a direção do seminário,
quando foi aprovado o seu primeiro estatuto. A preocupação da Diocese de Mariana com a formação de seu clero cada vez mais se consubstanciou através de atitudes e cuidados dos bispos que sucederam a Dom Frei Manuel da Cruz. Foi na gestão de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontevel, o quarto bispo de Mariana, que foi construída a capela do seminário Nossa Senhora da Boa Morte, no modelo atual, ligando as construções originais. Foi durante seu governo que aconteceu a Inconfidência Mineira, que teve a participação de diversos integrantes do seu clero, com destaque para o cônego Luiz Vieira da Silva, que era do cabido da Catedral de Mariana e professor de filosofia no seminário. Ele e Tomás Antônio Gonzaga foram considerados os principais articuladores daquele movimento revoltoso. Neste bloco do prédio do seminário, na Sala da Estrela, assim chamada pela pintura que há no seu forro, era o local dos encontros secretos dos inconfidentes. Em 1845, a Diocese de Mariana, com seu 7º bispo diocesano, Dom Antônio Ferreira Viçoso, repartiu o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte em 2 seções: o Colégio Episcopal, reservado ao curso de Humanidades, e o seminário propriamente dito, onde os candidatos ao sacerdócio faziam o curso de Teologia. Mais tarde, em 1853, o Colégio Episcopal passou a chamar-se Seminário Menor e a seção destinada ao curso teológico Seminário Maior, cujas direções foram entregues aos padres lazaristas da Congregação da Missão, a mesma a que Dom Viçoso pertencia. No entanto, antes disso, desde o ano de 1849, alguns padres lazaristas já colaboravam com a direção secular do seminário como professores. O primeiro estatuto do seminário. Mesmo passando por várias reformulações, o texto desse estatuto manteve várias características até época bem recente, inclusive a divisão do seminário em 2 etapas, menor e maior. No seminário menor, que corresponderia mais ou menos aos 4 anos finais do ensino fundamental e aos 3 anos do ensino médio, o jovem dedicava-se sobretudo ao estudo das humanidades. Já no seminário maior, ele então ingressaria no ensino superior, estudando filosofia e, a seguir, teologia. O jovem candidato ao sacerdócio era então progressivamente investido nas ordens sacras. Quando os padres lazaristas assumiram a reitoria do Seminário de Mariana, trataram logo de instituir seus métodos de ensino, que se tornaram referência dos educandários dirigidos por eles. Tanto é assim que os padres da Congregação da Missão transpuseram para o Seminário de Mariana as normas, os procedimentos e o regulamento interno adotados no Seminário do Caraça, a instituição formadora de sua ordem. Então, a gente vivia num ambiente bem parecido com o ambiente do século XVIII. O nosso dia começava às 5 da manhã, depois um pequeno intervalo, os alunos se reuniam na capela para fazer as orações da manhã, em seguida da missa, e depois o café, um pequeno intervalo. Então, iniciávamos a nossa rotina diária com o primeiro horário, que era o primeiro estudo em preparação para a primeira aula. Nós tínhamos 45 minutos de estudo em preparação para a aula que viria logo em seguida. Depois da segunda aula, tínhamos um pequeno intervalo. Logo em seguida, começava o segundo estudo em preparação para a segunda aula na parte da manhã. Terminada a segunda aula, na parte da manhã, nós nos reuníamos, todos os alunos, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, fazíamos a oração e depois íamos para o refeitório, todos os alunos. O estudo muito exigente, 4 aulas diárias. As aulas eram precedidas de estudos. A gente tinha um alívio na quinta-feira pela tarde, aí a gente praticava esporte. E aos domingos. Aos domingos a gente fazia um passeio pela cidade. Viu? Saía de batina, 2 a 2. A gente ia à igreja de Santana, às vezes a igreja de São Pedro, era o passeio. A comida muito fraca, era tempo de guerra.
e a gente em idade de crescimento, então a alimentação era muito falha, viu? Mas era uma turma animada. Se o estudo era puxado e a comida não era lá das melhores, o mais difícil, segundo os antigos alunos do Seminário de Mariana, era a distância da família, a saudade daqueles que amavam. E aos domingos nós tínhamos o dia reservado para as visitas. Os que moravam na cidade tinham o privilégio, como eu, né, de receber os seus parentes, né? Agora, aqueles que moravam longe tinham que se consolar, escrever uma cartinha, né? Porque nem telefone naquela época havia, né? Em 1934, a já então Arquidiocese de Mariana, com seu arcebispo Dom Elvésio Gomes de Oliveira, atendendo à solicitação do Vaticano e decidida a criar melhores acomodações aos seminaristas, desmembrou o seminário em 2 institutos. O Seminário Menor e o Seminário Maior, que passou a funcionar em um novo e moderno prédio dedicado a São José, abrigando os seminaristas do curso de Filosofia e Teologia. A colaboração, a direção e o funcionamento dos seminários Menor e Maior de Mariana estiveram com os padres da Congregação da Missão até o final de 1966, lá permanecendo por 117 anos. E foi nesta fase que o seminário experimentou o seu período áureo. Monsenhor Pedro Terra Filho, carinhosamente chamado Terrinha, por aqueles que dele gostam, e são muitos, reside em Belo Horizonte desde 1967, após se desligar do corpo docente do Seminário Maior São José de Mariana. Com autorização do arcebispo Dom Oscar de Oliveira, transferiu-se da Arquidiocese de Mariana para a de Belo Horizonte, onde foi acolhido por Dom Serafim, seu colega em Roma. O Seminário de Mariana ocupou 18 anos da sua vida, 8 como aluno e 10 como professor. Entre um período e outro, foi enviado a Roma em 1950 pela Arquidiocese de Mariana. De regresso ao Brasil, foi nomeado professor de exegese bíblica no Seminário Maior de Mariana, função que exerceu até janeiro de 1967. Em Belo Horizonte, foi pároco das paróquias São Judas Tadeu e São Bento. A presença dos padres lazaristas no Seminário de Mariana é o tema de sua palestra nesta noite. Padre Pedro Terra Filho, fui aluno dos lazaristas de 1942 a 1950, professor de 1957 a 1966, portanto, 24 anos de convivência com os padres lazaristas. E entrei no seminário em 1942. Naquele ano foram matriculados 80 seminaristas no primeiro ano, a mais numerosa matrícula de toda a história do seminário. Era o resultado de ampla campanha pelas vocações sacerdotais, determinada por Dom Elvésio em toda a arquidiocese, para comemorar o centenário de nascimento de Dom Silvério Gomes Pimenta, 1840-1940. Foram escolhidos alguns padres para percorrerem toda a arquidiocese e fundar a OVS e incentivar as famílias a oferecerem os filhos para serem padres. Como já disse, o meu contato com os lazaristas começou em 1º de março de 1942. Em 1957, eu fui colocado no Seminário Maior como professor e fui morar com os padres no Seminário Maior. Eu era o único padre da arquidiocese morando com os lazaristas no Seminário Maior de São José. Quando eu entrei no Seminário Menor,
O reitor era o padre José Lázaro Neves, depois foi bispo de Assis, em São Paulo. Homem bom, meigo, mas severo e exigente. O terror dos alunos, entretanto, era o padre Geraldo Alves, professor de latim. A maior nota que ele dava era 5. Resultado, a turma de 1942 se reduziu de 80 para 40 em 1943. Bomba sem direito à repetição. O seminário Nossa Senhora da Boa Morte foi criado por Dom Frei Manuel da Cruz, oficialmente em 20 de dezembro de 1750, mas já vinha funcionando ad experimentum meses antes. No início, a direção do seminário foi confiada aos jesuítas. O primeiro reitor foi o padre Nogueira, que era amigo de Dom Frei Manuel da Cruz. Foi Dom Viçoso quem confiou o seminário aos padres lazaristas. O padre Rodrigues da Cunha foi à França, a pedido de Dom Viçoso, para encontrar-se com o superior geral da congregação da missão. Então era o padre João Batista Etienne, com a missão de conseguir ajuda para o seminário. A sede de Dom Viçoso, porque a situação no seminário era preocupante. Vieram da França 5 missionários lazaristas, entre eles o padre João Batista Cornalhoto. Vieram 12 irmãs de caridade e 3 irmãos coadjutores. Chegaram em Mariana em fevereiro de 1849. A situação do seminário durante os 9 anos de vacância era preocupante. Vejam como Dom Silvério a descreve, aspas: os alunos saíam de noite para as casas das amásias que tinham na cidade, apesar da reclusão em que eram guardados, dormindo com as portas fechadas. Chegava a ponto que, quando algum seminarista tentava alguma moça, ela lhe prometia que, quando fosse padre, porque então ia ter meios de a sustentar, terminam aspas. Pouco depois da chegada dos lazaristas, o cônego Luiz Antônio dos Santos, reitor, entregou a reitoria do seminário ao padre Cornalhoto. O padre João Batista Cornalhoto era natural de Turim, nasceu em 10 de junho de 1824, chegou ao Brasil em 1849, passou pelo Caraça, Campo Belo, Bahia, e assumiu a reitoria do Seminário de Mariana em novembro de 1855. Ele tinha 31 anos. O contrato da diocese com a congregação só foi assinado em 9 de março de 1859, devido à tramitação burocrática. O padre Cornalhoto deixou a reitoria em 1902, faleceu em 23 de julho de 1907, com 86 anos. Foi sepultado na capela do seminário. A lápide em latim afirma que ele foi reformador do clero e o maior educador da juventude. Com o padre Cornalhoto, começava o profícuo trabalho dos lazaristas para a formação do clero de Minas e do Brasil. Trabalho esse que só terminaria em dezembro de 1917.
1166. 1.106 sacerdotes. A Arquidiocese de Mariana foi a mais bem servida de padres no Brasil, anota o padre Tobias no livro dele, A Congregação da Missão no Brasil. Os lazaristas não entregaram o seminário de Mariana. Os 14 padres lazaristas que nele trabalhavam em 1966 foram dispensados. Eu ouvi deles comentário de que havia uma ala da congregação no Brasil que era de opinião de conservar ao menos um centro de missão e um seminário para atender os objetivos da congregação, evangelizar os pobres e reformar o clero, e que, a continuar na direção de algum seminário, o de Mariana seria o escolhido. O sistema educacional adotado no seminário pelos lazaristas era o proposto pelo Concílio de Trento, já testado: disciplina, estudo sério, piedade, convivência social, civilidade. O método de colocar um freio na vontade, responsabilidade no próprio comportamento, funcionava para valer. A minha vida de aluno, naqueles 6 anos, seminário menor, transcorreu sem novidades. Eu não era bom em futebol, mas gostava do ranking. Entrei para a banda e foi Tom Barroso, meu colega na fila, quem me ensinou a tocar o sax e me ensinou a nadar no tanque. Eu participava no coral, no grupo de teatro e no grêmio literário. No meu biênio de filosofia, os professores eram competentes em suas matérias. Destacavam-se o padre Josafá, que depois emigrou para a ordem dominicana com o nome de Frei Carlos, e o padre José Dias Avelar, diretor espiritual, que deixou profundas marcas de espiritualidade nos alunos naquela época. O ano letivo de 1966 começou com cerca de 130 alunos nos cursos de filosofia e teologia, Concílio Vaticano II terminado em dezembro de 1965. No corpo discente perpassava um desejo de mudança das coisas, de aplicação imediata das novas normas do concílio. O corpo docente, coordenado pelo reitor, padre José Pires de Almeida, tentou intermediar, remediar, propor um novo regulamento, mas não conseguiu. O padre Tobias, no seu livro Congregação da Missão no Brasil, descreve muito bem o que aconteceu naquele ano de 1966. Resumindo, ele escreve: no primeiro caso, eram os lazaristas considerados retrógrados, autoritários, sem diálogo. No segundo, eram avançados, formadores de comunistas, seguidores de teólogos hereges, preocupados com problemas sociais. No terceiro, na tentativa de manter o meio termo, procuraram dialogar com os seminaristas e com o senhor arcebispo, e não obtiveram êxito. É hora de dizer como os portugueses foram os lazaristas presos por ter cães e por não os ter. Até aqui o padre Tobias. Estou muito feliz em participar desta comemoração organizada pela Exam pelos 270 anos do Seminário de Mariana,
Seminário onde eu estudei, onde trabalhei e pelo qual eu nutro veneração para sempre. Nosso seminário. O Seminário de Mariana esteve sob a direção dos lazaristas desde meados do século XIX até 1966. Aqui em Mariana, na Arquidiocese de Mariana, eles cuidavam tanto do seminário menor como do seminário maior. Eles procuravam então dar uma formação humanística e também uma formação artística, não é? Uma formação cultural ampla e inclusive no ensino mais fundamental, uma formação também científica. Havia também laboratórios, né? No passado, no seminário. Havia, por exemplo, também no período dos lazaristas um grande incentivo em relação à música, não é? Chegou a haver uma orquestra, havia sempre apresentação também de teatros. Então havia um cultivo dessa vida, até porque era uma comunidade que vivia mais fechada daquele ambiente. Então ela precisava ter essa riqueza que não podia ter exteriormente dentro do espírito daquele tempo. Aqui fala Dom Francisco Barroso Filho, bispo emérito de Oliveira, em Minas Gerais. Estudei no Seminário de Mariana no período que vai de 1943 a 1957, o ano da minha ordenação sacerdotal. Logo nos primeiros dias, o padre Geraldo Trindade, também nazarista, regente da banda do seminário, apareceu no pátio, no momento do recreio, para congregar os músicos que deveriam compor a corporação musical do seminário naquele ano. E eu, que sempre fui amante da música, dessa arte musical, e até já tocava violão, não perdi a oportunidade. Comecei tocando caixa, o tambor, né? Caixa surda. E fui gradativamente passando por outros instrumentos musicais, como sax, pistão, que também é trompete, né? Chamado também de trompete, trombone, clarineta e bombardino. Era intensa a nossa atividade no seminário. Logo que eu passei para o seminário maior, que é o seminário da filosofia e da teologia, o regente da orquestra me fez o convite para integrar a pequena sinfônica por ele dirigida. Passando logo às minhas mãos um antigo método de violoncelo em francês, bem antigo. O padre Maia me deu apenas um mês de prazo, já que ele estava ansioso por começar os ensaios da orquestra. No prazo marcado, eu estava lá, executando minuetos e depois sinfonias e todo tipo de músicas clássicas. Fui me aprimorando. Devo ao Seminário de Mariana a minha integração no campo da arte e da cultura. Integração esta que me levou a criar o Museu Aleijadinho, a Semana de Arte, denominada também Semana do Aleijadinho, o Coral e Orquestra São Pio X, a Escola de Música, que formou muitos músicos, e outras atividades que, como pároco em Ouro Preto e como bispo em Oliveira, Deus me concedeu a graça de poder realizar. Por tudo isto, Deus seja louvado. Padre Carlos, meu primeiro superior, e distribuiu as matérias. Além das aulas, ainda me deram a incumbência de cuidar da banda de música e do coral, que chamavam de cantoria. Foi o mesmo que jogar o sapo na água. Já encontrei alguns bandidos experientes e botei alguns novos para aprender. Para dar mais valor e gosto pela coisa, lancei mão de algumas peças novas e até clássicas. Passando agora para a cantoria, chegamos a executar músicas clássicas como o Tu És Petrus, de Palestrina, cantado a 6 vozes. Foi uma maravilha. Surgiu então o que considero a pupila dos meus olhos, o corinho.
O grupinho foi formado por 12 meninos com a idade entre 12 e no máximo 14 anos. Para completar o grupo, convidei um percussionista para tocar pandeiro e um violonista para acompanhar a turma. Aí sim, a coisa ficou linda. Fomos convidados para cantar em teatros, escolas e até em outras cidades, como Ouro Preto, para homenagear o grande Alceu Amoroso Lima. Fomos também a Viçosa, acompanhando o grande coral do Seminário Maior. Padre Beluto, lazarista. No dia 31 de janeiro de 1965, chegava ao Seminário Menor de Mariana, onde fiquei 2 anos, 1965 e 1966. O padre Tobias, o reitor, me disse: você vai ser o disciplinário, precisa conhecer todos os alunos, então você vai dar aula para todas as turmas. Eu tinha português com o CP, o curso preparatório, português com o primeiro ano, música com o segundo, francês com o terceiro e quarto e música com o quinto e sexto. Alguns padres foram transferidos e o padre Pessoa, que era o encarregado do corinho, que ele mesmo fundara, saiu, foi transferido e eu assumi o corinho no lugar dele. Era o encanto do corinho, da turma, o corinho era o encanto da turma nas festas. Os meninos eram bem afinados, tinham vozes bonitas e a gente cantava músicas escolhidas. Márcio Almeida ao piano, Rogério ao violão, o Coelhinho e o Pessoa se revezavam na clarineta e no saxofone. Logo que cheguei, havia lá no quarto do padre Marcos, ecônomo, um aparelho toca-discos, e ele não usava. Então eu pedi a ele e levei o aparelho para o quarto, lá em cima, perto dos dormitórios. E colocava música para os alunos enquanto eles se preparavam para deitar e de manhã quando eles se levantavam. Mas tudo passou, tudo acabou como tudo acaba, e então ficou a saudade. Em setembro de 1966, o arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, determinou o fechamento do Seminário Maior temporariamente. De repente, mais de 100 seminaristas, muitos já na bica da ordenação sacerdotal, foram expulsos do paraíso e enviados para casa ou para suas dioceses de origem. Despejados da primeira escola de ensino superior, fundada em Minas Gerais no século XVIII, esses jovens reviveram, como os judeus banidos de Jerusalém, uma espécie de diáspora. Na manhã do dia 8 de setembro de 1966, o reitor, padre José Peris de Almeida, reuniu todos os alunos e professores para comunicar-lhes o fechamento do Seminário Maior São José. Ele explicou que a medida extrema se fazia necessária após os resultados de uma pesquisa de opinião entre os alunos da filosofia e da teologia. 90% deles consideravam inadequado e ultrapassado o regime vigente no seminário para a formação dos presbíteros. No dia seguinte, começou a debandada dos seminaristas, que ficou conhecida como a Diáspora de Mariana. Os padres lazaristas foram afastados da direção do Seminário Maior. Em solidariedade, seus confrades, que dirigiam o Seminário Menor, também saíram no final daquele ano.
A partir de 1967, por determinação de Dom Oscar de Oliveira, coube ao clero arquidiocesano dirigir e fazer funcionar o Seminário de Mariana, o que ele faz até hoje com brilho e competência. Fui para o Seminário Menor aos 14 anos, em fevereiro de 1979. Fiquei até o final de 81. Participei, portanto, da mudança do saudoso Seminário Velho para o Novo, que ocorreu em 15 de agosto de 80. Naquele período, os seminários já eram administrados pelos padres diocesanos e não mais pelos lazaristas. Acordávamos às 6 horas e íamos para a capela, rezar a oração da manhã, depois a meditação e a missa. Após a missa é que íamos para o refeitório tomar o café da manhã. Que fome! Depois do café, tínhamos 3 aulas antes do almoço, com intervalos de 10 minutos entre elas. Após o almoço, 2 horas de tempo livre, exceto em 2 dias da semana, em que éramos escalados para a limpeza do seminário ou cuidar do pomar e jardins. Havia as equipes pré-formadas para a escala. Neste intervalo, escrevíamos cartas para a família, telefone não podia, ouvíamos música na sala do rádio, líamos jornal, aprendíamos a tocar instrumentos musicais, jogávamos o ranca, nunca ouvi falar este termo em outro lugar. Não fiquei bom de bola, mas insisti muito naqueles 3 anos, e era um dos mais assíduos ao futebol. Não era escalado para o time do seminário, que ia jogar no campo do Guarani. Que tristeza! Depois desse intervalo, tomávamos banho frio no Seminário Velho, café da tarde e mais 3 aulas antes do jantar. Após o jantar, tínhamos que andar os 20, ou seja, tínhamos que caminhar por 20 minutos na companhia de um ou mais colegas, o que era muito bom para o entrosamento e para a saúde. Em seguida, tínhamos um pequeno tempo livre, depois o terço e 2 horários de estudo obrigatório no salão de estudos. Isso foi muito bom para nós. Televisão era só domingo à noite. Do estudo, íamos em silêncio para o dormitório, onde Padre Senac, que era o reitor, colocava bons discos para ouvirmos enquanto escovávamos os dentes e arrumávamos a cama. Tenho saudade demais do seminário e muita gratidão por tudo de bom que ali aprendi, como praticar esportes, futebol, espiribol, curso de datilografia, música, organização do tempo e um ensino de boa qualidade, que me é útil por toda a vida. Nos meados da década de 80, Dom Oscar de Oliveira se empenhou na construção de uma nova casa para abrigar o Seminário Menor. Foi quando se construiu o prédio onde agora funciona o Instituto de Filosofia. O prédio antigo ficou fechado durante algum tempo, até que, em regime de comodato, foi passado à Universidade Federal de Ouro Preto, que lá instalou e até hoje funciona o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o ICHS. A partir de 1991, acatando a sugestão da primeira Assembleia dos Presbíteros da Arquidiocese, o arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida decidiu criar uma casa de formação distinta para os seminaristas do curso de Filosofia. O Seminário de Mariana tem atendido aos vocacionados da Arquidiocese de Mariana e também de outras dioceses que não possuem instituições análogas. Atualmente, o processo formativo se desenvolve em 4 etapas. O grupo de orientação vocacional é a primeira etapa do seminário que acompanha os jovens no discernimento vocacional, os que estão no ensino médio.
Alguns deles residem aqui nesta casa. Outros residem em suas casas com suas famílias, participando de encontros mensais, aqui na cidade de Mariana. Todo jovem que deseja entrar no seminário, já tendo completado o ensino médio, passa por um primeiro ano de caminhada. É o ano que chamamos de propedêutico. Neste tempo, o candidato ao seminário terá a oportunidade de viver a sua dimensão eclesial da sua vocação, enquanto terá mais tempo para a oração, para a partilha, para o estudo, para a convivência comunitária, que lhe darão maior proximidade com o Cristo bom pastor, com o qual se pretende configurar no exercício do futuro ministério sacerdotal. A etapa do discipulado consiste num tempo específico para ajudar os nossos seminaristas a se aprofundarem na relação de amizade e intimidade com Jesus Cristo, o Mestre que os chamou. E assim, através de 3 anos no curso aqui de filosofia e também na experiência de formação, eles têm a oportunidade de se conhecerem a si mesmos, conhecendo suas características, sua personalidade, para também conhecer as características e os sentimentos de Jesus, para deles se aproximarem e assim se tornarem instrumentos do Evangelho na propagação do reino, como discípulos do Mestre. Entre as etapas da formação inicial em vista do ministério ordenado, a etapa da configuração a Jesus Cristo tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é a própria configuração ao Cristo bom pastor. Nesta etapa, o seminarista é convidado a poder aprofundar nos mesmos sentimentos de Jesus Cristo. O segundo objetivo é fazer com que o seminarista aprofunde o conhecimento das verdades da fé, através do estudo teológico, e assim ele poderá transmitir essas verdades ao povo de Deus. E o terceiro objetivo é a maior inserção na vida pastoral da igreja particular. Assim, o seminarista vai adquirindo a capacidade de pastorear o rebanho do Senhor, que é o objetivo maior do ministério ordenado. Assim descrito historicamente, há de se concluir que a instituição Seminário de Mariana só se deu e se dá com as presenças fundamentais de seus professores e de seus alunos. Não existe estabelecimento de ensino sem ambos. Quem lá esteve sabe que o bispo, arcebispo, tinha outros afazeres, deixando aos padres a sua condução. Faz 270 anos que o Seminário de Mariana era inaugurado, tornando-se, por consequência, a casa de formação de padres mais antiga do Brasil e a instituição de ensino mais antiga de Minas Gerais, ainda em atividade. O culto à Nossa Senhora da Boa Morte foi especialmente difundido na Europa a partir do século XIV, época de grave crise, em que milhares e milhares de pessoas morreram em função das guerras, das doenças e da fome. Foi nessa ocasião que Nossa Senhora da Boa Morte foi considerada uma especial protetora dos agonizantes. Mas nesse período, a Reforma Católica também dava seus primeiros passos, principalmente no campo da espiritualidade. É neste campo que a preocupação com o bem morrer, com os momentos finais dessa vida, ganha corpo e então desenvolve-se a arte do bem morrer. Ora, os jesuítas, que preocupavam-se com a contemplação na ação, eles encampam tanto a arte do bem morrer quanto o culto à Nossa Senhora da Boa Morte, trazendo-os para os seus colégios em Portugal. E a partir daí, para a América Portuguesa. A devoção à Nossa Senhora da Boa Morte chega então às terras de Minas no início do século XVIII. Durante alguns anos após a sua fundação, o Seminário de Mariana cultuou a Virgem da Boa Morte através do seu título e de orações que lhe eram dirigidas, mas não havia nenhuma capela especialmente dedicada a essa devoção. Foi durante o episcopado de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontévio, 4º bispo de Mariana, mas o 2º a residir na diocese, que um pequeno templo foi construído, dedicado à padroeira do seminário.
E a capela onde nós estamos, que é uma capela do século XVIII, claro que sofreu modificações também, é o coração do seminário, né? Toda a vida do seminário pode-se notar até no prédio físico, né? O prédio ele se é constituído de forma que a capela esteja no seu centro, né? Porque ela deve ser o coração do seminário. Aqui se desenvolve a vida litúrgica, a vida de oração, muitas ordenações aconteceram aqui. Então a capela é o espaço especial do encontro da pessoa com Deus. Enquanto as obras arquitetônicas da capela, contratadas em 1792, ficaram a cargo da famosa oficina de José Pereira Arouca, as pinturas do teto, que representam a elevação, a assunção de Maria aos céus, foram entregues ao pintor Antônio Martins da Silva. No início dos anos 80 do século XX, quando o prédio do antigo seminário passou a abrigar o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, a capela Nossa Senhora da Boa Morte foi então desativada e as imagens que aqui se encontravam foram transferidas para o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. A suspensão do culto religioso na capela Nossa Senhora da Boa Morte trouxe graves consequências ao estado físico do prédio, que já se encontrava bastante deteriorado. Na época que eu estudei aqui, apesar de 200 anos já de construído a mais, a capela estava ainda em bom estado de conservação, né? E agora causa-me tristeza, né, em ver a situação, porque o tempo é inexorável, né? E é para isso que nós estamos lutando, né? Para comover mesmo as autoridades, os órgãos competentes, né, para que não deixem perder esse primor, essa joia da nossa arquitetura colonial mineira. E dói contemplar estas paredes descascadas, sobretudo a pintura do teto tão maltratada, a pintura bonita, lembrando a Assunção de Nossa Senhora. Então a gente fica triste com este estado e pede clamorosamente por uma urgente reforma. Este espaço aqui merece carinho, respeito e um trato muito grande. Então, queridos amigos, simpatizantes do Seminário de Mariana, tem uma mensagem curta, pequena, mas central e importante para todos vocês. Um pouco sobre a importância da capela do seminário. Desde o princípio, a capela, e sempre será assim em todo seminário, a capela é o centro daquele espaço de oração, de contemplação, de vida espiritual, vão nascendo as disposições interiores dos seminaristas. E como todos sabemos, a capela do Seminário de Mariana é antiquíssima, porque é do seminário menor ainda, a primeira escola de Minas. Essa capela inspirou gerações de pessoas dedicadas à sociedade, dedicadas ao sacerdócio, à igreja, especialmente à nossa Arquidiocese de Mariana, dedicadas ao bem comum, dedicadas a fazer aquilo que é bom, é reto, é honesto. Então, no centro do seminário está esta importante obra que é a nossa capela. Essa capela do seminário agora, como todos sabem, depois de tantos anos, precisa de uma recuperação, de uma restauração. E é isso que nós devemos, este trabalho que nós devemos começar a fazer, para que ela tenha o esplendor de antes. Claro que não temos mais ali os seminaristas, não temos ali aquela vida ativa em torno da capela, em torno das atividades religiosas ou das atividades litúrgicas. Mas ela é um sinal importantíssimo. Recuperada, ela será outra vez um centro de referência, não para dentro do seminário, mas para a cidade de Mariana. A responsabilidade desta capela está com a paróquia da Sé de Mariana, a paróquia da Catedral de Mariana. E o pároco da catedral tem esta preocupação. Nós queremos que ela seja outra vez uma referência para todas as pessoas. Que todas as pessoas possam fazer
em algum momento, com a capela restaurada, recuperada, um pouco da experiência que muitos seminaristas fizeram ali. Hoje muitos padres, bispos, cardeais e muitos leigos, pais de família, homens que optaram em fazer um caminho de consagração a Deus, de dedicação a Deus através da constituição de uma família, através da vida profissional e assim por diante. Nós queremos ver essa capela outra vez recuperada, restaurada. E aos caros amigos da ESAM, nós queremos saudar por essa iniciativa de fazer com que outras pessoas conheçam a história do Seminário de Mariana e, no centro deste seminário, a importância e a beleza desta capela que reunia os seminaristas para a oração, para a vida espiritual. Um agradecimento a todos. E foi assim que aconteceu. Apresento para vocês, colegas aesanos, o poema do nosso colega Antônio Galino, intitulado O Regresso, cujo tema relembra história no Vetusco Seminário. Atendendo ao chamado do Senhor, que acendeu o nosso imaginário, tão jovens e cheios de ardor, viemos então ao seminário. Longe do mundo das paixões, aprendemos confinados nessa ilha, que o padre deve ter outros padrões elevados do restante da família. Se todos que aqui passamos não fomos confirmados na missão, amigos que então deixamos são motivos dessa força e união. E os padrões desta casa tão querida, que todos conhecemos bem de cor, margearam os rumos de nossa vida e fizeram a gente bem melhor. E hoje, de volta ao mundo antigo, despido de toda a vaidade, voltei para rever os amigos, voltei para matar a saudade. Relembrar antigas brincadeiras dos tempos de quase crianças, coisas sem eira nem beira, mas que não me sai da lembrança. Dos domingos de tardes fagueiras, aqui a lembrança se expande, dos festivais de rasteiras, dos rancas no Campo Grande. Talvez de coisas mais sérias, de outros tantos momentos, talvez de antigas quimeras, inquilinas de nossos pensamentos. Na prosa ao redor da fogueira, os mesmos assuntos sem fim. Hão de pensar que é besteira, mas são importantes para mim. Assistir a uma missa cantada, ainda rezada em latim, naquela emoção tresloucada, no pranto que rola sem fim. Lembrar aulas de professores, daqueles tempos formais, de nossos saudosos educadores que forjaram nossos ideais. E erros que hajam ocorridos, transtornos de algum destino, é tempo de serem ouvidos. Errar é humano, perdoar é divino. Perder um amigo é o que se receia, e na saudade a dor poreja, quando no regresso você pranteia aquele que não mais se veja. E nós que aqui retornamos, e temos tanto que agradecer a tudo e a todos que amamos a nossa aventura de viver. Pois basta olhar em torno, as coisas estão como outrora, mudaram os nossos adornos, as cãs, os enfeites de agora. Concelebremos, pois, essa graça de poder voltar cada ano, pois não é o tempo que passa, somos nós que passamos. Muito obrigado. Fraternidade, soneto de Vicente Nolasco. Entrei dentro de mim e cauteloso, na varanda da casa da saudade, fiquei atento, ouvindo um som gostoso de um gotejar marcando a minha idade.
Depois entrei na sala curioso e vi meu coração com piedade, cheio de amor, mas amor saudoso, que em julho alicerçou fraternidade. Parei e me senti seminarista, entre colegas ora bem à vista, que felizes plantaram no meu peito uma semente forte que não morre, e enquanto o trem do nosso tempo corre, façamos novo encontro a nosso jeito. Este ano, o Seminário Menor Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana, completa 270 anos. Lá eu estudei, vindo de São João del Rei, e cheguei ao seminário 2 dias antes de completar 11 anos de idade. Lá fiquei durante o curso de Humanidades durante 6 anos, até ir para o Seminário Maior no curso de Filosofia. A este Seminário Menor eu devo a consolidação da minha formação moral e ética que aprendi em casa, com a minha família. E devo principalmente a minha formação intelectual, que cheguei a ser, em virtude do estudo no seminário, ser Procurador-Geral da República, e tudo isso eu devo à minha família e também, e principalmente na parte intelectual, ao Seminário Menor de Mariana. Parabéns e meus eternos agradecimentos. Comemoramos os 270 anos do Seminário Mariana, a casa que fez grandes padres e homens de bem, onde cada um de nós recebeu a cultura e aprendeu a ser fiel aos princípios éticos e religiosos. Gostaria que todos os anos virtualmente abraçassem o seminário nesta data. Sei da importância na minha vida essa passagem pelo seminário, da convivência com os meus colegas, do aprendizado com os meus professores padres lazaristas e seculares. Recebi uma base muito grande para seguir meus estudos e, inclusive, passar no primeiro vestibular de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Dos pontos de vista ético, moral, humano, aprendi a me relacionar com as pessoas. Me serviu intensamente para minha relação médico-paciente que tive e que tenho no meu dia a dia, entendendo que é uma relação responsável e respeitosa. Por tudo isso, sou muito agradecido por ser um ex-seminarista. A pergunta é o que o seminário provocou em sua vida. Realmente, a sementeira foi boa. Por isso, a árvore está dando bons frutos. Hoje, estou trabalhando com a formação profissional. Temos mobilizado média de 40 cursos por ano, com a frequência de 400 participantes pelo Senar na área rural. O significado desse trabalho hoje foi que na sementeira, lá em Mariana, tive grandes experiências com o trabalho e com a educação profissional. Desde menino, eu cuidava lá no Seminário Menor da bicicleta, depois eu passei a cuidar da parte elétrica, junto com o nosso amigo e velho Pessoa. A partir daí, vê-se que tinha uma sementinha dentro desse eu, que hoje refletiu nesse trabalho que nós temos feito, não só com o associativismo, como também na área de formação profissional. Além de ter sido presidente da ESAM com muita honra e ter criado diversas cooperativas e diversas associações. Vê-se que o fundamento de toda essa ação hoje está ligada a esse seminário. Garota do interior, lá entrava eu por aqueles salões imensos, um pouco assustado.
considero aquele o dia da minha grande sorte. Por 6 anos aprendi a falar um bom português, um pouco de latim e de tudo que gostava do currículo daquela excelente casa de ensino. Sou eternamente grato ao Seminário Menor de Nossa Senhora da Boa Morte de Mariana. Também lá fiz grandes amizades. Hoje, mais de 60 anos depois, recordo aqueles dias de adolescência muito bem aproveitados e muito bem vividos. Salve o Seminário Menor. Por ser filho único, encontrei no Seminário Menor uma fonte de fraternidade. Ali entrei aos 13 anos. Patinei nos primeiros anos de estudo, tamanha era a rigidez, alavancando-me nos últimos. Destaquei-me na prática de esportes, no futebol especialmente, e contato com a música, tanto no menor como no maior. No menor, integrei orgulhosamente o imbatível Atlético. Toquei tarol, sax e baixo tuba na banda. Cursando filosofia em 64, tive o privilégio de integrar a seleção de futebol, no maior naturalmente, na lateral esquerda, em substituição ao craque Severo, que fora para a Alemanha completar seu diaconato. Sob a batuta do Padre Maia, toquei flauta transversal na singela orquestra e foi sem dúvida um desafio ter executado junto com o exímio Miguel Vital, na clarineta, o solo do final do 2º ato da marcha triunfal da ópera Aida de Giuseppe Verdi, no teatro mais antigo da América Latina, o Teatro Municipal de Ouro Preto. Foi no maior, ao integrar as fileiras da JOC, Juventude Operária Católica. Foi lá que estabeleci as minhas primeiras bases de minhas opções políticas futuras. Festejemos, da melhor forma possível, os 270 anos de nosso querido seminário. Quem um dia viveu Mariana, tem na mente o segredo da vida. Construiu nesse tempo um laço que é feito de aço, que é nossa guarida. Bem marcado ficou esse tempo nessas almas então juvenis. E a energia que pulsa no peito é o nosso conceito de força motriz. Seminário, seminário, relicário de sabedoria. Mariana, Mariana, para sempre serás nossa guia. Mariana é forja de amigos, no passado, presente e futuro. O passado nos deu segurança e nos afiança um mundo mais puro. Há 10 anos fiquemos unidos sob o manto que nos abrigou. Se hoje temos tão bom ambiente, no estudo se sente quem nos preparou. Seminário, seminário, relicário de sabedoria. Mariana, Mariana, para sempre serás nossa guia. Seminário, seminário, relicário de sabedoria. Mariana, Mariana, para sempre serás nossa guia. Estamos vivendo ainda o espírito do Natal. Mais uma vez,
na grande tenda da encarnação do Verbo de Deus, nós nos encontramos para celebrar a fraternidade. Essa consciência que temos de que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. O Natal é festa da fraternidade porque nasceu Jesus, nosso irmão. É, portanto, a festa da vida. Num mundo em que sentimos a vida ameaçada, o Natal é a festa da esperança. Num mundo em que há tanta confusão, o Natal é a festa da luz. Nesse mundo em que há tanta divisão, desentendimentos, dominação, o Natal é a festa da fraternidade. Nós, que integramos a grande família aezana, temos motivos para fazer desse momento privilegiado um momento de encontro, de amizade, de confraternização e de alegria. Aezanos caríssimos, congregavit in nos in unum Christi amor. Celebremos esse amor. O sentimento de família nos aproxima, nos congrega, nos estimula a compartilhar abraços que, mesmo sendo virtuais, confortam, alegram e fazem muito bem. Façamos assim a nossa confraternização. Estamos chegando ao final deste evento em que homenageamos o nosso Seminário de Mariana, manifestando o reconhecimento e a gratidão pelo que dele recebemos para a nossa vida. Já nos preparamos para a virada do ano. Na verdade, o que queremos mesmo é a retomada do ano bom. Bom de saúde, bom de alegrias, bom de amizades, bom de encontros, bom de amor, bom de paz, bom de Deus. Então, que assim ele nos seja. Carinhoso abraço